Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, independente de qual seja a linguagem. A gente vai estar falando sobre coleções. E coleções nada mais é do que a ideia de uma estrutura de dados agrupada, são dados agrupados, onde você vai conseguir manipular esses dados através de uma determinada estrutura, certo? E a estrutura que a gente vai estar falando nesse caso é a ideia de coleções, que existe no Java, assim como em outras linguagens você vai conseguir outras estruturas de dados também. E eu coloquei aqui um pouquinho de como que funciona a ideia de collections e como que é a hierarquia de uma collection. A collection, ela nada mais é do que uma interface, onde dessa interface herdam alguns carinhas, certo? Se você não está familiarizado com o conceito de interface, eu aconselho você dar uma olhada no nosso curso de orientação a objetos. Como eu já falei em outras aulas, eu reitero realmente que é muito importante que vocês tenham conhecimento de orientação a objetos antes de virem para cá. Apesar de ser o curso de Java, eu acho muito importante que você já tenha um entendimento do que é a orientação a objetos para poder vir aqui, tudo bem? Então, dito isso, a ideia da collection nada mais é do que uma interface, de onde herda dela três carinhas, que é o meu set, o meu list e o meu queue. Cada um desses caras é uma estrutura de dado que herda de collection e que a gente vai estar tratando aqui. Para ser mais exato, a gente vai estar tratando de dois desses carinhas aqui. A gente vai estar tratando do set e a gente vai estar tratando do list, que são dois carinhas muito importantes. E sem muita enrolação, vamos lá para o código para vocês entenderem como que eles funcionam, tá? Certo, pessoal? Aqui no código eu tenho uma classe Java, a classe main, com o método main, certo? O nome da classe vai ser main mesmo. E eu vou explicar para vocês como que a gente faz para utilizar uma collection do tipo list. Primeiro, o primeiro cara que a gente vai ver vai ser o list. E o list, a gente utiliza ele através de um carinha chamado array list. O nome array talvez fique um pouco familiar para vocês. Não sei se vocês vão se recordar da nossa aula de lógica de programação, mas lá a gente trabalhava com uma estrutura de dados chamada vetor, que nada mais é do que um array, certo? E a ideia é exatamente a mesma. A gente vai estar manipulando uma estrutura de dados, a gente vai estar manipulando uma estrutura que contém vários dados de um mesmo tipo, só que dessa vez utilizando uma estrutura mais robusta do que somente o vetor, que no caso a gente chama de array list. Então, quando a gente estava trabalhando com vetores, a gente tinha que colocar qual era o tipo do vetor, isso lá em C. Aqui, você vai ter que colocar também qual é o tipo do seu array list, qual é o tipo da sua lista. Então, eu vou colocar aqui que ela é do tipo string, ou seja, eu estou colocando aqui que eu quero instanciar um array list. Esse array list é do tipo string. O nome do meu array list eu vou colocar só como list mesmo. E eu vou estar colocando como meu array list. Beleza? Então, aqui o que foi que eu acabei de fazer? Eu criei um objeto do tipo ArrayList, ou seja, esse cara aqui é uma lista, certo? E ela é do tipo string. Eu vou importar tudo aqui para parar de quebrar. Opa, coloquei dois views aqui. Certo? Pronto. Esse cara, do jeito que está aqui, já está pronto para uso. E eu vou mostrar para vocês como que funciona. Imaginem que vocês têm um conjunto de dados, deixa eu colocar aqui, private string, valor, recebendo valor 1, private string, valor 2, recebendo valor 2, private string, valor 3, recebendo valor 3. Certo? Eu vou colocar aqui também um outro carinho coringa aqui, que o nome dele vai ser valor. Certo? Eu vou poder colocar qualquer valor que eu quiser nele. Vou colocar valor 1, valor 2, valor 3. Por enquanto ele vai ficar como valor mesmo. Mas vocês vão entender por que eu vou fazer isso depois. Como eu tenho uma lista do tipo string, que é uma array list, significa dizer que eu posso, dentro desse cara aqui, agregar valores do tipo string. Então, eu posso colocar junto aqui, posso agrupar valores do tipo string. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar a minha lista e eu vou dar um ponto add. Eu vou chamar o método add. E isso daqui, o que ele está fazendo? Ele está adicionando mais um valor dentro da minha lista.
Então, vou colocar aqui ADD e vou pedir para ele adicionar o meu valor 1. Valor 1. Certo? Certo, esse cara aqui, como ele é estático, ele está pedindo para eu colocar como estático também. Então, vou colocar esses caras como estáticos. Static. Massa. E aqui eu adicionei meu primeiro valor. Se eu mostrar para vocês, ó, o que é que eu tenho dentro desse carinha agora, vou dar um toString. ToString, nesse caso aqui, para a lista, ele vai servir para me mostrar todos os valores existentes dentro dessa lista. Então, quando eu botar para rodar aqui, ó, olha o que vocês vão ver. Valor 1, que é exatamente esse valor que foi colocado aqui. Valor 1. Então, nesse momento, eu adicionei um valor dentro da minha lista e essa minha lista possui o valor 1, que é esse carinha que foi mostrado aqui. Ah, Joaquim, mas eu quero adicionar um novo valor. Eu posso adicionar um novo valor também. Posso dar um git, um list add, e aí eu vou colocar aqui o valor 2. E vocês vão notar que agora eu tenho dois valores, o valor 1 e valor 2. Joaquim, eu quero adicionar mais um valor. Eu quero adicionar o valor 3. O valor 3 agora está adicionado dentro da minha lista. Quando eu colocar para rodar, vocês vão notar que agora eu tenho 3 valores, certo? Então, eu posso adicionar aqui valores indefinidamente. Quantos valores eu quiser adicionar dentro da minha lista, eu vou poder estar adicionando, contanto que sejam valores do tipo string. E esse era o primeiro método que eu queria mostrar para vocês, relacionado com collections, que era o método add, onde, através dele, eu consigo adicionar um valor dentro da minha coleção, certo? Um outro método que eu gostaria de mostrar para vocês é o método, cadê ele aqui? Remove. Eu tenho dois tipos de remove, pessoal. Eu posso remover um valor da minha lista, assim como eu também posso adicionar. E no caso, para remover, eu posso remover de duas maneiras. Eu posso pegar o próprio objeto e falar que eu quero remover aquele objeto, ou eu posso remover aquele índice que existe. Como assim aquele índice? Imaginem que dentro dessa lista eu possuo 3 valores e cada valor desse, por detrás dos panos, é representado por um índice, certo? Então, se eu tenho um list add aqui, eu coloquei valor 1, eu coloquei valor 2, eu coloquei valor 3, eles estão adicionados na ordem valor 1, valor 2, valor 3. Então, esse primeiro valor aqui, ele entra como um índice 0. Assim como no vetor, quando a gente trabalhou lá no C, aqui também a gente vai estar inicializando do valor 0. Então, esse valor que foi aqui adicionado dentro da minha lista, o valor 1, ele simboliza o meu índice 0, assim como o 2 vai simbolizar o índice 1 e por aí vai. Então, se eu der um list remove colocando o meu índice, que no caso seria um inteiro, e eu colocar 0, olhem só que legal o que vai acontecer, pessoal. Valor 2 e valor 3. O meu índice 1, aliás, meu índice 0, perdão, foi removido, que é o meu valor 1. E agora, se eu quero, vamos ver se eu quero fazer um outro remove, só que dessa vez não mais utilizando o índice. Eu quero pegar o próprio objeto. Eu posso também. Então, se eu quiser pegar o valor 2 agora e remover, eu posso pegar ele aqui e vamos ver como é que fica a nossa lista. Olha só, valor 3. Eu removi um valor utilizando índice e eu removi outro valor utilizando o próprio objeto, certo? Então, esse método também é muito importante para você conhecer. Existem muitos métodos dentro da ideia de collections, porém eu vou estar apresentando somente alguns que são os que eu considero mais importantes, certo? Logicamente, fica também como dever de casa para vocês darem uma olhada como que funciona toda a ideia das collections, toda a ideia desses caras que eu estou mostrando para vocês, que são os mais utilizados no mercado. E sempre que vocês tiverem dúvida, lembrem também que vocês podem falar com a gente. A gente está sempre aí com uma comunidade muito aberta, uma comunidade muito ampla, que está sempre disponível para ajudar, certo? Então, dito isso, eu já mostrei para vocês
o método de adicionar e eu já mostrei para vocês o método de remover. Agora, que saco que seria você ter que remover um a um se você tivesse uma lista, por exemplo, com 1000 valores? Não faria muito sentido, não é isso? Então, para isso, a gente tem um outro método, que é o método clear. Se eu apago esses dois carinhas aqui e eu comento esse código aqui, vocês vão ver que os 3 dados vão permanecer dentro da minha lista, certo? Porém, se eu adicionar esse valor list.clear, olha só o que vai acontecer, pessoal. Não tem mais nada. O list.clear, ele realmente limpa. O objetivo dele é limpar a minha lista. O objetivo dele é limpar a minha coleção. Joaquim, e se por algum acaso eu quiser adicionar valor, e esse valor tem exatamente o mesmo valor aqui de valor 2. Então, vou colocar aqui que o valor recebe valor 2. Então, significa dizer que nesse momento eu vou ter valor 1, valor 2, valor 3 e o meu valor é valor 2. Olhem só o que vai acontecer. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 2. Dessa maneira, vocês conseguem notar que eu consigo fazer repetições dentro da minha lista. Então, eu tenho 2 valores iguais aqui, o valor 2 e o valor 2, são 2 valores repetidos. Então, significa dizer que dentro de uma lista, eu consigo trabalhar com repetições. Dentro de uma lista, eu consigo trabalhar com repetições. E essa é a principal diferença entre ele e o irmãozinho dele. O irmãozinho dele que a gente chama de hash set. Então, esse carinha aqui, ele também é uma lista. Ele é aquele segundo carinha que eu falei que ia falar sobre ele também, que é o set e o list. Esse aqui é o set. Então, eu vou criar aqui um hash set e um hash set do tipo string também. E as mesmas coisas que eu fiz adicionando na lista, eu vou adicionar para o meu hash set. Só mudar aqui o nome. Massa. Hash set. Vou colocar aqui agora 2 prints. O primeiro print vai ser da minha lista e o segundo vai ser do meu hash set. Olhem só que curioso, pessoal. Valor 2, valor 2. Isso daqui é da minha lista. Meu primeiro valor, lembrem, é da minha lista. E o meu segundo valor, lembrem, é do meu hash set. E o meu hash set, ele não deixa, de forma alguma, eu colocar um outro valor igual. Tá vendo? Então, se eu quiser trabalhar com repetição, se eu quiser colocar dados repetidos dentro de uma coleção de dados, eu utilizo o meu ArrayList. Agora, se eu quiser evitar qualquer tipo de repetição de valores, eu utilizo o hashset, certo? E da mesma forma como o list ia ter também os métodos de remove e os métodos clear, o meu hashset também tem. Então, o list tem e o meu set também tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar, vou dar um clear e vou rodar. Notem que eu não tenho mais nenhum dado. Então, da mesma forma que eu tenho os métodos de adição e deleção dentro da minha lista, eu também tenho dentro do meu hash set, certo? Então, assim como qualquer outra linguagem, o Java vai te permitir trabalhar com coleções, vai te permitir trabalhar com estruturas de dados. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Imagina que tudo hoje é informação, cara. Tudo é informação. Então, em todo lugar, você vai ter um conjunto muito grande de dados, onde você vai precisar trabalhar com eles. Que trabalheira seria se você trabalhasse um a um, não? Então, essa ferramenta veio aqui com uma mão na roda realmente para poder facilitar muito a nossa programação. Muito. Essa foi uma explicação básica a respeito do list e do set, porém entendam que eu mostrei alguns métodos, mas existem muitos outros. E assim como eu mostrei esses 2 caras, existem muitos outros também que são herdados de collection. Então, tenham em mente
que a parte de coleções dentro do Java é um mundo. Tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa a ser aprendida. Então, fixem isso, estudem, treinem e nos vemos no próximo vídeo.